Oi, tudo bem? Vamos à nossa videoaula falando hoje sobre sujeito. Comigo, o professor Léo. E olha só, o que você tem que saber primeiramente? Para encontrar o sujeito, você tem que encontrar o foco. Quem é o foco? O verbo. Então, sempre ache o verbo. Para cada verbo, você vai ter o seu sujeito. Grave isso. E aí você vai fazer a pergunta o que ou quem. Então, são duas perguntas comuns. O que é a mais comum, e o quem, legal? Então eu vou pegar o verbo e vou questionar o verbo. E depois eu vou colocar a frase na ordem direta. O que é a ordem direta? É o sujeito, o verbo e o complemento. Nas frases de concursos, o que eles tendem a fazer? Colocar o verbo, um objeto, logo depois o sujeito. Ou seja, eles invertem a frase. Se eu falasse assim, o menino chegou ontem, quem é o verbo? Chegou. Quem chegou? O menino. Então, a resposta será o sujeito. Então, não faça o que para encontrar o objeto direto, igual a gente aprende na nossa escola. Encontre primeiro o sujeito. Lembra aquela perguntinha? O que? Objeto direto? Não. Primeiramente, esse o que é para o sujeito. E o segundo o que, a segunda pergunta, será para o objeto direto, ok? E coloque a frase na ordem direta. Por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Quem é o sujeito dessa frase? Muita gente fala que é indeterminado, alguns falam, né, que é sujeito oculto, outros falam que é o Ipiranga, tá? Outros falam que é as margens, tem gente que fala que não sabe, é só perguntar. Quem é o verbo? Na verdade, ouviram. Quem é que ouviu? As margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Perceba que colocando a frase na ordem direta fica bem mais fácil. Então estou lhe dando a dica para encontrar o sujeito de forma mais objetiva. Achar o verbo, questionar o verbo, certo? E colocar a frase na ordem direta. Vai ficar bem mais fácil. E aí, pessoal, grave também que o sujeito, o núcleo do sujeito, tá? A primeira palavrinha que vai exercer a função de núcleo do sujeito, tá? Na verdade é o substantivo, ok? Ela não virá em regra preposicionada. O que é isso? Com preposição. Então, o sujeito não vem preposicionado, tá? Então, um termo vier preposicionado, ele não poderá ser o sujeito. Quando eu falei ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, do Ipiranga não pode ser sujeito por causa do do. De um povo heróico, de um povo também não pode ser o sujeito, porque está preposicionado. Ficou bem claro? Grave isso. Se eu falasse a onça matou o homem e esse a estivesse com acento grave, quem é que matou? É o homem. O homem matou a onça. Mas não é a onça que matou porque a onça veio primeiro? Não. Note que o A está com acento grave, acabei de falar agora. Vamos tirar o acento grave. A onça matou ao homem. Agora sim, a onça que exerceu a ação de matar. E se eu não colocasse o ao, a frase ficaria estranha. A onça matou o homem, eu não saberia quem matou quem. Por isso que eu coloquei o A com acento grave aí antes da palavra onça. Certo? São conceitos importantes que vão ajudar você a entender melhor sintaxe, tá? Agora vamos para o sujeito simples. Apresenta um núcleo, uma palavra de valor substantiva, tá? Essa palavra tem um valor, tá? De substantivo. O menino saiu da sala. Quem é que saiu? Nós temos o verbo sair. Quem saiu? O menino. Note que nós temos o sujeito, o menino, mas o núcleo ali é apenas menino. O núcleo é uma palavra que exerce a função de substantivo, ok? Então, um sujeito simples. Agora, o professor de física. Note que o professor de física, ali está em negrito, ele é o sujeito do verbo chegou. Mas quem é o núcleo? O núcleo é professor. Ficou bem claro? Núcleo é a palavra principal. Então, o professor de física chegou. Se eu falasse, os professores de física chegaram. Mas de física ali é o quê? De física está dentro do sujeito. Ele não é, ali no caso, um núcleo. Ele está dentro do sujeito. Nós vamos aprender isso depois. Legal, gente?
E importante, tá? O sujeito pode vir antes do verbo, ou depois do verbo, ou afastado do verbo. Então não quer dizer que a palavra antes do verbo é o sujeito. Como eu falei no nosso exemplo, a onça, com acento grave, matou o homem. Quem é o sujeito? O homem que matou a onça. Legal? Tudo isso por causa do acento grave e mostrando para você que nem sempre o sujeito virá antes do verbo. Vendeu-se o livro. Vendeu-se o quê? O livro. O livro é o sujeito, sujeito simples. Então, pessoal, grave bem, tá? O sujeito pode vir antes ou pode vir depois do verbo, tá? Tanto faz, muito cuidado com essa maldade aí. Então, ela está feliz, está aí, não é uma ação, é um estado. Não quer dizer ali que o sujeito tem que praticar a ação. Se eu falasse assim, ó, o livro foi lido pelo homem, quem é o sujeito? O livro, certo? E note que o livro não está executando a ação. Nossa, Léo, para mim o sujeito era sempre quem praticasse a ação. Nem sempre. Tudo bem, gente? Então, no nosso curso estou detalhando bem para você entender tudo, certo? Agora, o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. O menino e a menina vieram. Quem veio? O menino e a menina. Quem é o núcleo? Palavra menino, palavra menina. Chegou o livro e a mesa. Quem chegou? Livro e mesa. Mas, professor, o verbo está no plural na primeira frase, na segunda está no singular. Fica a dica. Quando o verbo vier antes do sujeito composto, eu posso concordar com o mais próximo. Eu poderia falar chegou o livro e a mesa concordando só com o livro. Ou posso falar chegaram o livro e a mesa. Então necessariamente não quer dizer que o verbo tem que estar no plural sempre quando houver sujeito composto. Não, certo? Ficou bem claro? Muito cuidado com isso. E agora temos o sujeito oculto, conhecido como sujeito elíptico ou desinencial ou até mesmo sujeito deverbal. Anote aí, elíptico, desinencial, oculto, deverbal ou implícito, é aquele que está escondido. Como é que ocorre, tá? Como que ocorre esse sujeito? Ele ocorre de uma forma bem simples, é quando, tá? O pronome reto, ou os pronomes retos, eu, tu, ele, nós e vós, esses pronomes se escondem no verbo. Preciso de ajuda. Quem precisa? Eu. Por isso que eu falei, para encontrar o sujeito você tem que encontrar o verbo. O verbo é precisar. Eu preciso, o eu está escondido, sujeito implícito, sujeito oculto. Falamos com ele ontem. Quem falou? Nós falamos, certo? E chorou bastante. Quem chorou? Ele chorou. Léo, e o eles? O eles não faz parte do sujeito oculto. Tudo bem, gente? Grave aí. Oculto se esconde. E temos o indeterminado, tá? Indeterminado, ele ocorre de três formas. A primeira forma é o verbo no plural. E haverá o pronome eles. Só que esse eles não vai ficar ali explícito. Claro, ele vai ficar escondido. Então o oculto, eu, tu, ele, nós e vós. O indeterminado é o eles, só que escondido. Tá? Por exemplo, falaram a verdade ao professor. Note aqui, gente, ó. Falaram a verdade ao professor. Quem falou? Eles. Eles ali é o sujeito indeterminado. Agora, se o eles aparecer na frase, vai ser o sujeito simples. Eles chegaram ontem. Quem chegou? Eles. Tudo depende do contexto. Ficou bem claro? Certinho, gente? Ótimo, tá? Então, legal. Temos também o verbo no singular, mais o ser como um índice, seguido da preposição. Então, grave aí. Olha só aqui, ó, bem importante. Esse ser será um índice, tá? E aí depois dá uma estudadinha nas funções do ser. Então, verbo mais o ser mais uma preposição ligada ao verbo. Esse verbo, em regra, será um verbo transitivo indireto. Vai pedir um objeto com preposição. E o verbo sempre ficará no singular. Então, quando houver o eles, verbo no plural. Quando houver o se, índice, o verbo ficará no singular. Por exemplo, precisa ser de alunos. Léo, mas não são os alunos ali o termo que exerce a função de sujeito? Não.
por causa da preposição de. Termo preposicionado, em regra, não exerce a função de sujeito. É alguém. E aí, quando houver o ser, você vai sempre pensar, alguém precisa de alunos. Você vai tirar esse ser e vai ficar bem mais fácil, certo? E aí, pessoal, isso ocorre muito com os verbos precisar, necessitar, tratar, confiar e assistir. Anote aí. Trata-se de, precisa-se de, necessita-se de, confia-se em, olha aí que é outra preposição, e assiste-se a filmes, suponhamos, tá? Assiste-se a. Perceba que eu tenho esses verbos com o se e a preposição. Esse se será um índice. Ficou bem claro, então? Então, ótimo. Léo, poderia falar precisam-se de alunos? Não, porque o sujeito é indeterminado, não se sabe quem é. E em consequência, e por causa desse ser um índice, a regra é o verbo no singular, certinho? E fala-se muito aí, nesse caso o se continua sendo o índice. Só que nós não temos ali um objeto, tá? Na frase 2, ó, precisa-se de alunos, o de alunos é objeto indireto. Agora, fala-se muito, esse falar, dentro desse contexto, é um verbo intransitivo. Assim como eu poderia falar vive-se bem. Quem é que vive? Alguém vive. Eu não sei. Então, quando não houver ninguém para ser sujeito dentro da frase, com o ser, eu vou chamar de índice, vou chamar de sujeito indeterminado. Combinado? Legal? Ótimo. E agora o sujeito inexistente, o nome já fala, não existe, também conhecido como oração, ou seja, o verbo que não tem sujeito. Os principais casos, verbo no singular, tá? O verbo haver, no sentido de existir, por exemplo, havia muitas pessoas, existiam muitas pessoas. Você vai trocar o verbo haver pelo verbo existir, tá? Deve haver vagas na empresa. Note que agora eu tenho uma locução verbal, deve haver. O haver contamina o verbo anterior. Legal? Logo eu vou ter ali também sujeito inexistente, oração sem sujeito. E sempre no singular. Anote, o verbo ficará no singular. Deve haver, pode haver, vai haver. Vai haver vagas, deve haver vagas. Não poderia falar devem haver vagas? Não, porque sujeito inexistente, o verbo fica no singular. E nós teremos esses verbos aí como, tá? Verbos impessoais. Eles exercerão a função de verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não apresenta sujeito. Verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta sujeito. Combinado? Legal? E temos também fenômeno da natureza. Nevar, chover, ventar, legal? Choveu muito, nevou bastante. E é claro, sempre analise o contexto. Choveu muito ontem, aqui é um fenômeno da natureza. Agora, choveram, por exemplo, críticas ao professor. Aí, no caso, nós temos o sujeito críticas, porque não está no sentido real, está no sentido figurativo. Então, muito cuidado. Ah, eu vi o verbo chover ali, o verbo chover é oração sem sujeito. Não. Ficou claro, gente? Tranquilo? E também, pessoal, muito cuidado em datas, horas, tá? São 10, hoje são 10, né? Hoje é dia 10, são 5 horas. Então, verbos que indiquem ali, né? O verbo ser indicando datas, horas, tá? Verbo ser indicando datas e horas. Eu vou ter oração sem sujeito. Então, oração sem sujeito, verbo impessoal no singular. Legal, gente? Léo, muitas pessoas não seria aqui o sujeito? Não. O verbo haver não tem sujeito, mas, em regra, tem objeto direto. Muitas pessoas é o objeto direto. Legal? Certinho aí, gente? Então, ótimo. Então, você aprendeu como encontrar sujeito. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 núcleos. O sujeito pode vir antes ou depois. Sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito. Ocorre com os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando que o pronome deve se esconder no verbo, tá? E o indeterminado ocorre com o eles, escondido no verbo sempre no plural. O se como índice de indeterminação.
E lembrando que pode haver a preposição quando é um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Desculpe-me, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Vive-se bem, fala-se muito, legal? E o verbo e oração sem sujeito ou inexistente. O verbo haver, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, né? Faz 10 dias, faz 10 horas. Léo, não poderia falar fazem, não? Não, é faz, tá? Havia. Agora, muito cuidado. Existe uma pessoa, existem duas. O existir apresenta sujeito. É o haver no sentido de existir que não. Combinado? Muito cuidado com isso, tá? Tomar cuidado com o contexto, tá? Com verbos que indiquem aí fenômeno da natureza. Eu fico por aqui com esta aula sobre sujeito. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.